Olá, é muito bom estar aqui com você. Por aqui eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e nesse vídeo a gente vai falar sobre a qualidade dos relacionamentos, para que com relacionamentos mais profundos você consiga se sentir menos sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu quero te lembrar para deixar o seu joinha aqui, deixa o seu like, também se inscreve no canal caso você não seja inscrito, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos. Também quero te deixar à vontade para fazer o comentário que você quiser aqui nesse vídeo, fala um pouquinho sobre sua experiência com relacionamentos, comenta um pouquinho aqui o que você acha desse conteúdo e também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que outros também sejam beneficiados com todas essas informações. E vamos então falar sobre esse assunto tão importante. Como eu sempre digo aqui no meu canal a respeito de dependência afetiva, este quadro de dependência ele é favorecido quando você tem um isolamento social. Geralmente as pessoas que têm um círculo social restrito acabam ficando mais vulneráveis a uma possível dependência afetiva. A questão é que muitas vezes as pessoas estão rodeadas de gente e mesmo assim se sentem sozinhas, vazias e solitárias. E é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para te mostrar que é possível você melhorar a qualidade dos relacionamentos, você aprofundar as suas relações e conseguir extrair o melhor dessas relações, para que você não se sinta tão sozinho. Na minha vida como psicólogo, eu tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas que fazem relatos a respeito de como estão se sentindo nos relacionamentos, de como está essa interação social. E é bastante fácil notar que quando as pessoas, mesmo estando rodeadas de pessoas, não têm relacionamentos profundos, isso favorece o aparecimento da desmotivação, da falta de propósito, da depressão e da dependência afetiva, como eu acabei de mencionar. Então, essas sensações, esses sentimentos, eles são percebidos pelas pessoas. Mas tem uma coisa que as pessoas não sabem, que é o porquê que elas se sentem dessa forma. Muitas vezes é difícil a gente conseguir identificar da onde vem essa sensação de solidão, de tristeza, principalmente quando a gente tem uma certa atividade na nossa vida social, quando nós participamos de encontros, de festas, quando temos uma vida de trabalho ativo, de estudos. Então as pessoas elas se veem rodeadas de gente, mas muitas vezes sentem esse vazio e não conseguem identificar que isso pode estar ligado à qualidade dos relacionamentos. Mas vamos lá, como que surge então esse vazio? Por que que esse vazio ele está presente na vida de muita gente e por que que mesmo rodeado de pessoas, às vezes existe esse sentimento? Muitas pessoas têm uma personalidade retraída, muitas vezes uma personalidade tímida, muitas vezes são esses traços de personalidade que fazem com que você não consiga aprofundar relacionamentos. Às vezes você tem uma certa insegurança de conversar com as pessoas, às vezes pode ser que você ache que não é tão importante estabelecer novos relacionamentos, pode ser que dentro aí da sua personalidade você tenha um jeitinho de ser um pouco mais recluso, de ficar mais dentro do seu cantinho, e isso pode fazer com que mesmo estando ao redor das pessoas, é sempre as pessoas que puxam o assunto com você, é sempre as pessoas que vão se interessar pelos seus problemas, é sempre as pessoas que vão perguntar como você está, puxar conversa, e às vezes pelo fato de você ter uma personalidade mais tímida, você não consegue um posicionamento social que te permita uma conexão mais próxima, mais íntima, mais vinculada com as pessoas. Então fique atento a isso. E muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: não, mas eu sou assim mesmo. Não, mas é a minha personalidade, mas é o meu jeito. Mas veja só, reflita comigo. Se o seu jeito, se a sua personalidade te traz um prejuízo emocional, se a sua personalidade está fazendo você se sentir infeliz, será que não é importante você pensar em rever a sua postura? Fique atento para isso, porque mudar as suas características não é uma coisa ruim. Quando a gente muda para nos tornarmos mais adaptativos ao ambiente, isso é muito bem-vindo. Afinal, o objetivo da maioria das pessoas é ser feliz.
e se a sua personalidade está afetando a sua felicidade, eu acho que é muito bem-vindo você considerar essa mudança. Uma outra coisa que acontece tem a ver com as suas referências da infância a respeito de relacionamentos. Olha, eu já conversei com muitas pessoas que viveram numa cultura familiar onde não era comum receber amigos em casa, onde não era comum fazer festas em casa, onde não era comum os próprios pais irem na casa de outros amigos. E essas pessoas, as quais eu tive contato e pude conversar, me relatavam que aos finais de semana não havia muita interação social, mas a família ficava fechada dentro de casa. Muitas vezes, os pais dessas pessoas eram pessoas mais retraídas, mais tímidas e até mesmo possuíam um certo traço depressivo, se afastando das pessoas, com uma certa tristeza de ter relacionamentos. E essas pessoas, as quais eu tive a oportunidade de conversar, elas relatavam para mim essa sensação de vazio. E quando eu ia analisar a situação, eu percebia que tinha a ver com essa falta de profundidade social. Numa análise mais específica, identifiquei que na infância existia uma pouca valorização dos relacionamentos ou uma superficialidade desses relacionamentos. Então perceba que as referências infantis, as referências da sua infância, a maneira como você foi ensinado a lidar com os relacionamentos, pode também trazer essa afetação, esse prejuízo na qualidade dos relacionamentos da sua vida adulta. Então preste atenção, faça uma análise a respeito do que você viveu lá na sua infância, faça uma análise da conduta dos seus pais, perceba se não existe coisas que podem ser mudadas, faça comparações entre os pais dos seus amigos, o que você viveu nessa cultura familiar, porque isso pode estar te afetando sim. E tem uma outra coisa muito interessante que talvez você não tenha se dado conta. Olha, quando a gente vai crescendo e vai entendendo o funcionamento social, a gente vai entendendo e aprendendo como se posicionar na sociedade, a gente vai adquirindo formas e padrões de comunicação. Às vezes, esse padrão de comunicação é um padrão ajustado, é um padrão bom, é um padrão que favorece os relacionamentos. Porém, muitas vezes, a gente usa alguns jargões, algumas falas, a gente repete em diversas situações da vida, em círculos sociais diferentes, alguns padrões de conduta que são disfuncionais, ou seja, que não funcionam, que acaba afastando as pessoas da gente. Então, às vezes, quando você chega para fazer uma piada com uma pessoa, que é a sua forma, é a sua maneira, é como você aprendeu a estabelecer um novo contato. Você chega com aquelas piadas, você chega com aquelas brincadeiras, e pode ser que aquilo seja normal para você, mas não soe bem aos ouvidos daqueles que estão escutando. E talvez você tenha, ao longo dos relacionamentos com as pessoas, uma maneira de brincar, uma maneira de agir, e esta maneira pode estar afastando você das pessoas. Então preste bastante atenção naqueles tipos de comportamento que já se tornaram um padrão para você. Coloque a sua atenção nessas frases que você repete frequentemente e se questione: será que eu não posso me aproximar das pessoas em um outro formato? Será que eu não posso conversar com os meus amigos de uma outra forma? Será que as brincadeiras que eu sempre faço, eu não posso revê-las para tentar fazer outros tipos de brincadeiras? Brincadeiras que sejam mais afetuosas, brincadeiras que reflitam uma humildade na minha personalidade, brincadeiras ou formas de falar ou frases que me conectem mais com as pessoas de uma maneira mais íntima e profunda. Então preste atenção nisso, porque as pessoas não se dão conta de que ao longo da vida foram construindo um padrão de conduta, um padrão de aproximação de outras pessoas, um padrão de relacionamentos. E às vezes é justamente esse padrão que afeta a profundidade dessas relações, fazendo você se sentir tão sozinho. E veja só, vou dar aqui um exemplo para você. Muitas vezes eu já vi pessoas que têm um perfil, uma personalidade um pouco mais direta, pessoas que usam frases um pouco mais duras, pessoas que têm um jeito de falar até um pouco mais alto, pessoas que têm uma certa agressividade na voz. Essas pessoas, elas nem percebem. Algumas pessoas, elas nem se dão conta de que elas têm uma fala agressiva, uma fala agitada, uma fala ansiosa. Às vezes tem pessoas que têm uma fala lenta, tem pessoas que têm uma fala tranquila demais. E eu já vi situações onde pessoas perdiam a paciência
com a lentidão da fala de outras pessoas. E neste caso, os relacionamentos não tinham profundidade, porque as pessoas não tinham sequer paciência para ficar escutando o outro. Então note que os padrões de comunicação que você utiliza, eles podem favorecer ou podem desfavorecer. Nessa situação de uma fala agitada, de uma fala mais irritada, de uma fala mais agressiva, também já vi pessoas que não se davam conta de que falavam de uma maneira dura e agressiva com as outras pessoas. E elas diziam serem sinceras, elas diziam serem diretas. Porém, esta forma de agir, esses padrões, não aproximavam ela das outras pessoas, mas faziam com que os outros se afastassem. Então percebe que mesmo estando rodeado de pessoas, pode ser que você tenha um padrão de comportamento que não favoreça um vínculo profundo, mas que te distancie das pessoas. Tome muito cuidado com isso, porque isso é algo que afeta demais, mas que passa desapercebido pela maior parte das pessoas. Além disso, a gente tem a presença de traumas. Traumas é uma coisa que está presente na vida de todos os seres humanos. Talvez você me diga o seguinte, mas Evandro, eu não sofri violência na minha infância, eu não sofri nenhum tipo de abuso sexual, eu também não tive nenhum problema de bullying na adolescência, eu não tenho traumas de rompimento e términos de relacionamento. Porém, eu quero te fazer aqui uma observação muito importante. Lembre-se que hoje, talvez como adulto, você olhe para situações do seu passado e com a maturidade do adulto, você olhe para algumas situações da sua infância e você não considera aquilo um trauma, você não considera um abuso. Vou dar um exemplo aqui para você entender muito bem isso daqui, porque é de extrema importância. Quando seus pais saíam para trabalhar, você, como criança, ficava se perguntando por que meus pais não querem ficar comigo? Por que os meus pais estão me abandonando? E os seus pais, com a maior das boas intenções, eles pensavam, eu tenho que trabalhar o dia inteiro para trazer o sustento para o meu filho que eu amo tanto. É a maneira como eu tenho de cuidar do meu filho, é trazendo para ele sustento para casa, certo? Porém, como criança, a sua interpretação era outra. Você entendia que os seus pais ficarem o dia inteiro ausentes era abandono. Você talvez entendia que os seus pais, eles não gostavam de você e substituíam você pelos clientes da empresa, pelo chefe, pelos colegas de trabalho. Mas, ao longo do tempo, a criança vai formando padrões a respeito de como ela vê o mundo, padrões nos processos emocionais que tem a ver com esses traumas que ela sofreu ali durante a infância. Então, perceba que traumas podem vir da infância, mas ao longo da vida outros tipos de traumas nos relacionamentos podem surgir. Ao longo da sua adolescência, talvez você tenha sofrido algum tipo de bullying, brincadeiras dos colegas, algum tipo de violência, agressão, e ao longo da adolescência também são formados muitos padrões de relacionamento, padrões de conduta, padrões de pensamento. E pode ser que também, ao longo do tempo, esses padrões formados na adolescência foram prejudicando os seus relacionamentos na idade adulta. E ao longo da vida toda, esses traumas eles podem surgir. Rompimentos de relacionamentos, se você já passou por um divórcio, se você teve uma traição por parte de um noivo ou de um namorado, se você rompeu com um noivado. Então, todas essas situações, elas podem gerar algum tipo de trauma. E isso pode estar fazendo com que você se afaste das pessoas no presente, faz com que você não confie nas pessoas. E isso é uma coisa que eu escuto com frequência. Pessoas dizendo para mim que não confiam em outros seres humanos. Tem pessoas que já me disseram, eu prefiro cuidar de cachorros, porque os animais não me decepcionam como os seres humanos já me decepcionaram. Então veja como isso é uma coisa grave, profunda, como isso machuca as pessoas, e isso vai formando padrões de comportamento. Para vocês terem uma ideia, essa pessoa que me disse isso a respeito dos animais, ela cuidava de mais ou menos 20, 30 cachorros e ela se dedicava, o propósito de vida dela estava em cuidar de animais abandonados e ela estava fazendo da casa dela praticamente um canil. O problema é que ela não tinha estrutura para cuidar de todos esses cachorros, mas ela teve muitas desilusões, tanto na infância, com um relacionamento difícil com a mãe, quanto na idade adulta, com paixões que não se concretizaram e, até onde eu pude conhecê-la, um casamento não muito feliz. Então percebe como existe muitos traumas de relacionamento,
fazendo com que ela prefira até se relacionar com os animais. Então veja como os traumas, eles também podem afastar você de um relacionamento profundo. Mas preste muita atenção. Quando você cria esse padrão de comportamento, quando você para de acreditar nas pessoas, quando você para de se conectar com as pessoas com profundidade por causa dos seus traumas, você está perdendo uma parcela importantíssima da vida e da sua existência. Porque, como eu sempre digo, os relacionamentos, eles trazem motivação para a vida. Nós, seres humanos, fomos feitos para amar e sermos amados. E quando a gente, como seres humanos, despreza esse elemento que está arraigado na nossa natureza, a gente começa a ter vários prejuízos. E muitas vezes, e na verdade na maior parte das vezes, a gente nem se dá conta de que a nossa tristeza se dá justamente por causa dessas relações superficiais. Além dessas questões já mencionadas aqui, existe um outro elemento bastante prejudicial, que tem a ver com o alto grau de crítica. Talvez você não consiga estabelecer relacionamentos profundos com as pessoas, porque você a todo tempo mantém um alto grau de crítica. Pode ser que você até se considere uma pessoa além daquilo que os outros são, e talvez por isso que você tenha críticas a respeito dos outros. Mas pode ser também que você tenha uma baixa autoestima e precise ficar criticando os outros para diminuir os outros em um nível inferior daquele nível que você já se sente. Então, tome cuidado, porque quanto mais você critica as pessoas, mais você se distancia delas. Quanto mais crítica você faz, mais as pessoas são incapazes de estar satisfazendo as suas expectativas, fazendo com que você não consiga se conectar com elas com profundidade. A crítica é um grande sabotador dos relacionamentos. E às vezes você pode escolher um único elemento, talvez, da sua vida, como por exemplo os seus estudos, quem sabe o dinheiro que você tem, quem sabe o seu trabalho, o seu desenvolvimento, e aí você coloca esse seu talento específico em um patamar elevado, fazendo com que sempre você vai julgar os relacionamentos com base nesta experiência a qual você é muito bem sucedido. Então lembre-se de uma coisa, essa é uma lição preciosa aqui que eu quero te dizer e que eu aprendi isso na minha vida. O que te faz digno da atenção, do carinho, do amor das pessoas é você amar as pessoas como elas são. Não importa os seus talentos, não importa a maneira como você se desenvolveu na sua vida, não importa quem você se tornou. O que vai importar mesmo é como você trata as pessoas. Quanto mais carinho você dedica às pessoas, mais carinho você recebe delas. Quanto mais amor você dá para as pessoas, mais você também recebe de amor. Então fique atento, porque essa sua crítica pode estar de fato separando você demais das pessoas. Quer um exemplo disso que eu estou falando? Você já percebeu que quanto mais velho a gente fica, mais difícil é a gente ter relacionamentos com profundidade? E se você fizer uma retrospectiva, você vai perceber que uma boa parte desses relacionamentos que você considera profundos, importantes para você, eles não foram feitos na vida adulta, mas são relacionamentos que foram feitos na sua infância ou na sua adolescência. Por quê? Esses relacionamentos hoje, eles estão muito mais marcados pela história que você tem com essas pessoas, pelo carinho que você desenvolveu ao longo dos anos e também porque essas pessoas, elas te lembram o momento da sua vida onde você era feliz, onde você não tinha muitas preocupações, não tinha muitas responsabilidades. Então, esses relacionamentos que acabam sendo mais profundos, pode ser que eles não tenham sido conquistados na vida adulta, porque na vida adulta você se relacionou com as pessoas com muito mais crítica, você se relacionou com as pessoas através da sua máscara de profissional, com a máscara de cristão, você se relacionou com a pessoa com a máscara de empreendedor, de empresário, e com esses papéis sociais que a gente vai assumindo, a gente não se conecta com as pessoas com profundidade. Você também precisa tomar cuidado que algumas pessoas, elas olham para o círculo social e pensam o seguinte: eu já tenho 5 amigos, eu já tenho 3 amigos, eu já tenho 2 amigos. E isso para mim é o suficiente. Eu ter 3, 4 amigos, para mim já está bom. Eu não preciso ter mais do que isso. Mas fique atento a isso, porque quanto maior é o seu círculo social, mais seguro afetivamente você fica. Quanto menos pessoas você tem ao seu redor, mais dependente afetivo você fica. Pense comigo, se você tem 3 amigos e 2 desses amigos pisam na bola com você, o que você vai fazer? Você vai mandar essas amizades embora? Você vai ficar sem amigos?
Se duas dessas amizades pisarem na bola, te roubarem, por exemplo, se essas pessoas elas te prejudicarem de alguma maneira, você vai ficar pensando 10 vezes, 20 vezes se vale a pena romper aquele relacionamento. E talvez, muito provavelmente, você vai dizer o seguinte: ah, não, tudo bem, deixa pra lá, nós somos amigos. Não, tudo bem, deixa ele fazer isso daí, eu não vou ligar, porque afinal, né, nós somos amigos já há bastante tempo. Então você acaba ficando vulnerável, você acaba ficando dependente daquelas pessoas. Se você tem 20, 30 bons amigos, você vai acabar tendo uma facilidade melhor de selecionar quem são as pessoas, de não se submeter, de não abaixar a cabeça para tudo aquilo que determinada pessoa fizer com você. Então, preste bastante atenção nisso, tome cuidado. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: eu prefiro ter poucos bons amigos do que ter muitos amigos que não são leais a mim, que eu não posso contar com eles. Mas eu tenho uma filosofia um pouco diferente. Eu gosto de ter muitos bons amigos que eu posso contar com eles. Percebe? Então, ter muitos amigos não significa que não podem ser amigos de qualidade. E as pessoas com frequência dizem isso. Não, eu tenho poucos amigos, mas são bons amigos, excelentes amigos. Tudo bem. Eu quero dizer aqui e deixar bem claro que cada um faz as suas opções e suas escolhas. Você pode dizer para mim: mas Evandro, é minha personalidade, eu gosto disso, não tem problema, mas eu preciso te alertar que você pode estar vivendo feliz com poucos bons amigos, mas na minha posição de psicólogo, de analista de comportamento e compartilhando com você um conteúdo que visa te tornar mais livre, independente e com uma personalidade mais forte, eu preciso te alertar de que seria mais seguro para o seu emocional se você conseguisse desenvolver uma quantidade maior de bons amigos, relacionamentos que são profundos. Então, preste bastante atenção com este tipo de pensamento, que pode estar fazendo com que você se conforme com uma situação que te deixa vulnerável. Mas também quero te dizer que existe um tipo de pessoa que tem um prejuízo na qualidade dos relacionamentos por ser ansioso. Existem pessoas que não conseguem viver o presente. Existem pessoas que sempre estão pensando no que vão fazer depois daquela festa, depois do trabalho, depois de estar em casa com os filhos, depois de estar com os amigos. E existem pessoas que não estabelecem profundidade de relacionamentos por causa da ansiedade. Se você está num determinado ambiente, viva aquilo com alegria, se concentre naquilo que é real, coloque a sua mente focado naquilo que está acontecendo no presente. Entenda a importância do aqui e do agora para que essas relações tenham profundidade. Do contrário, você vai estar rodeado de pessoas e você vai estar pensando no horário de ir embora. Você vai estar pensando no que você vai fazer amanhã, em como que você vai resolver o problema. Sabe o que acontece? Você sai daquele ambiente e depois você fica até pensando: nossa, o que foi que eu conversei mesmo? Nossa, o que o fulano me disse? Nossa, passou tão rápido que eu nem pude aproveitar a companhia das pessoas. Por quê? Porque enquanto você estava com elas, você estava pensando em outra coisa. Quer um exemplo disso? Você não está feliz com o seu trabalho, vamos supor, e aí você passa o final de semana com os seus filhos. E você então assiste TV com seus filhos, a sua mente está em outro lugar, você está prestando atenção no filme, e chega no domingo você já fica pensando que na segunda-feira você vai ter que voltar para o trabalho, o qual você não gosta. E com esse problema na sua cabeça, você fica muito mais ansioso pelo desenrolar da semana que vai começar do que necessariamente aproveitar tempo com seus filhos. Quantas vezes você já não chegou na segunda-feira para trabalhar e já sentiu aquela saudade dos seus filhos, dizendo que poderia ter ficado mais tempo com eles, dizendo que poderia ter se concentrado mais neles. E aí você então se dá conta de que passou rápido demais, se dá conta de que eles estão fazendo falta, e aí você passa a segunda-feira ansioso para chegar em casa de novo à noite, para encontrar os seus filhos e aproveitar a coisa que você talvez não tenha conseguido fazer no final de semana. Só que aí chega à noite em casa, você fica pensando no trabalho do dia seguinte, você fica pensando no horário que você vai ter que acordar, nas demandas de trabalho e, mais uma vez, não aproveita a companhia dos seus filhos. E isso acontece com várias relações, nas festas, entre as amizades, no próprio trabalho. As pessoas, elas trabalham e não aproveitam os relacionamentos do trabalho porque estão ansiosas com os resultados
resultados a serem conquistados no ambiente de trabalho. Então perceba que esta personalidade ansiosa, ela vai fazer com que você tenha uma perda na qualidade dos relacionamentos. E falando em resultados de trabalho, eu quero chamar a atenção aqui para os seus valores e princípios. Por quê? Muitas vezes a gente não consegue estabelecer relacionamentos profundos porque, de fato, na prática, a gente não está valorizando as pessoas. E aí a gente tem um problema de construção interna de valores, princípios. O que é mais importante para você? São os resultados ou são as pessoas que fazem parte desse processo de conquista de resultados? Lembre-se, resultados são importantes, mas o processo é tão importante quanto, e as pessoas é que fazem parte do processo. E quando você está no seu trabalho, você foca só nos resultados e esquece possivelmente das pessoas e de estabelecer um relacionamento afetuoso com as pessoas que estão ali. E também, ao longo da sua vida pessoal, pode ser que você também tenha uma personalidade muito focada em bens materiais, e aí você não dá o devido valor para as pessoas que estão ali perto de você. Pode ser que quando você vai para a sua igreja, por exemplo, você fique pensando muito nas regras, você fica pensando muito nas leis do ambiente, você fica pensando muito nos protocolos e esquece de ouvir a respeito do sentimento das pessoas, das ideias das pessoas. Você não sabe nada sobre a vida das pessoas, não se interessa por saber como é que foi a semana, como é que as pessoas estão passando, porque os protocolos do ambiente são muito mais importantes para você. Então, note que essa questão e essa hierarquia de valores é muito importante para que você consiga estabelecer relacionamentos de profundidade, porque se você coloca pessoas em um patamar muito inferior àquilo que você elege como sendo algo mais prioritário, você vai ter um prejuízo nos relacionamentos, porque o seu relacionamento ele vai estar muito mais conectado com os afazeres, os resultados, os protocolos, as metas, as obrigações, os medos que você tem, do que necessariamente ali, se relacionando com as pessoas que você colocou num patamar muito inferior. Além disso, existe a possibilidade de você ser uma pessoa com um espírito, uma personalidade mais egoísta. E essa personalidade egoísta te afasta das pessoas de uma maneira tremenda. Por quê? Quando as pessoas te convidam para fazer alguma coisa, você sempre pensa no seu conforto. Quando as pessoas estão precisando de alguma coisa e você poderia oferecer alguma ajuda, atenção, gastar tempo com as pessoas, e eu já vou falar sobre essa questão do tempo, mas quando você vai dedicar algo para as pessoas, sempre vem aquele pensamento e você fala, não, mas eu vou abrir mão do que eu quero, eu vou abrir mão do meu tempo, eu vou abrir mão do meu gosto, não quero saber, então eu vou fazer aquilo que é melhor para mim. E aí você tem amizades, mas você sempre está se conectando com as pessoas de maneira superficial, porque você não consegue entregar, doar, compartilhar, abençoar as pessoas. E isso vai fazendo com que as pessoas te vejam como alguém a qual elas não podem contar, uma pessoa que não traz segurança, que não traz cumplicidade, porque o seu egoísmo começa a afastar você das pessoas. Mas agora eu quero te dar uma dica bastante importante e fazer uma análise aqui a respeito do tipo de conversa que você tem com as pessoas. Muitas vezes, e isso eu acho que a maior parte de nós faz o seguinte: você conversa com as pessoas sobre fatos, você conversa com as pessoas sobre o tempo, sobre a chuva, e aí você faz aquelas perguntas, né? Nossa, será que vai chover? Ou se não, com seus amigos, você fala sobre futebol, você fala sobre carros, você fala sobre negócios, você fala com as suas amigas sobre maquiagem, você fala com as suas amigas sobre compras, sobre viagens, e aí você vai falando sobre fatos e sobre acontecimentos e sobre coisas que estão externas ao mundo afetivo das pessoas. Eu quero te dar essa dica que é preciosa. Quando você se conversar com as pessoas, quando você se conectar com as pessoas, a minha dica é que você tenha uma atenção para os sentimentos das pessoas. E existe um tipo de linguajar, existe uma estratégia para que você consiga se aprofundar nessas conversas. Quando você vai falar com as pessoas, pergunte para elas como você está se sentindo hoje. Pergunte para as pessoas o que te motiva a fazer isso. Pergunte para os seus amigos o que você acha sobre essa questão. Por que você acredita que isso seja certo ou seja errado?
Como você se sente falando a respeito desta pessoa? O que aquela pessoa causa em você? Você consegue perceber que esse tipo de interação faz com que você tenha um olhar para o mundo interno da pessoa e não necessariamente um foco naquilo que está acontecendo externo ao mundo da pessoa, ao coração, aos sentimentos? Então, quando você se conecta com esse tipo de conversa, você une corações, você une as almas, você se relaciona com as pessoas falando com aquilo que é mais precioso para as pessoas, que é as próprias emoções. E as pessoas, elas desenvolvem ao longo da vida diversas máscaras, diversas armaduras para proteger as próprias emoções. Então, quando você se conecta com as pessoas, criando um fluxo de informação, aonde faz com que as pessoas se abram, compartilhem aquilo que é mais precioso, que são as próprias emoções. Isso faz com que exista uma conexão absurda. E eu tenho o privilégio de me conectar com as pessoas como terapeuta, falando sobre sentimentos e falando sobre emoções. Algumas pessoas perguntam para mim, mas Evandro, não é muito pesado para você ter a agenda cheia, atender tantas pessoas todos os dias, e você não fica assim, angustiado com tantos problemas? E por diversas vezes eu já falei para as pessoas, eu me conecto com os meus clientes em terapia de maneira que muitas vezes eu não consigo me conectar com outras pessoas no meu círculo social. Porque no meu círculo social as pessoas estão repletas de máscaras. E os meus clientes, eles conversam comigo expondo aquilo que há de mais íntimo. Então o nível de conexão é algo que me faz muito bem, é algo que é muito bacana para mim e para as pessoas também que se conectam comigo. Então percebe que o tipo de conversa que você estabelece com as pessoas vai fazer com que os seus relacionamentos sejam mais profundos ou menos profundos. E já que eu mencionei diversas vezes essa questão das máscaras, eu quero me aprofundar aqui um pouco mais nesse conceito. Veja, todos nós precisamos de máscaras para viver, por quê? Nós usamos as máscaras para que a gente consiga se adaptar aos ambientes. Eu não posso me relacionar com os meus filhos como eu me relaciono com os meus amigos. Eu não posso me relacionar com a minha esposa como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho. Então, as máscaras que a gente vai colocando, elas servem como ferramenta adaptativa aos ambientes que a gente está. Serve como uma adaptação aos diversos relacionamentos que a gente tem. Porém, quando a gente se conecta com as pessoas apenas com essas máscaras, nós negligenciamos ou nós ocultamos uma parte importante do nosso ser, que é a parte dos nossos sentimentos, emoções e, de fato, aquilo que acontece no nosso mundo interno. E as máscaras, apesar de serem coisas importantes, elas acabam prejudicando essa conexão, fazendo com que você se sinta vazio, mesmo estando rodeado de pessoas. E eu quero dizer para você que às vezes é difícil a gente aceitar que nós somos pessoas diferentes em ambientes diferentes. Valores e princípios, de fato, precisam permanecer, porque eles são a nossa essência. E nós somos o conjunto dessas diferentes personalidades que a gente vai estabelecendo em cada ambiente. Então você é o conjunto de papéis. Porém, mesmo que você seja essa pessoa com múltiplas facetas, você precisa dar espaço para que as pessoas acessem também lugares mais específicos da sua alma, lugares mais sensíveis, porque o que você é, na sua essência, é aquilo que está além dessas máscaras. Então tome cuidado em sempre manter essa postura, essa pose, sempre estar com essas máscaras, porque elas podem estar te afastando das pessoas. E ao ouvir eu falar, talvez você esteja pensando que eu estou te incentivando a ter um tipo de relacionamento mais próximo, além daquilo que seria o adequado. Mas preste bem atenção. Eu não estou falando para você ser invasivo com as pessoas. Eu não estou falando para você ficar perguntando para as pessoas, e aí, o que você está sentindo? Conta para mim, né? Poxa, fala para mim, a gente é amigo, eu quero saber, conta seus segredos para mim. Não é isso que eu estou dizendo. Você não precisa ser inconveniente, você não precisa ser invasivo. Também não estou falando para você se conectar com as pessoas de uma maneira a exaltar a sua vaidade, a exaltar aí o seu potencial. Não é isso. Mas eu estou dizendo para você que os seus relacionamentos eles podem estar superficiais. Existe uma coisa chamada limite de contato. E isso é uma coisa bastante importante. Veja só, imagine que aqui é você, este círculo é você. Este círculo aqui é uma outra pessoa. Se você se relacionar com as pessoas desta maneira, nessa distância, você vai sofrer um prejuízo. É nessas circunstâncias que você se sente vazio, triste, solitário.
Se você se aproximar dessas pessoas se relacionando desta maneira, perceba que um círculo invade o outro. E aí você vai ter prejuízos também, porque você vai se perder no outro. Mas a maneira ideal e saudável para você se conectar com as pessoas é esta daqui, aonde você se conecta com as pessoas, quando você tem um relacionamento saudável, numa distância onde não existe tanto afastamento, mas que também não existe tanta proximidade. Então, é necessário você ter esse equilíbrio, mas lembre-se, não deixe de se conectar com as pessoas através dos sentimentos, através daquilo que existe de mais profundo. E isso você pode fazer de diversas formas que eu já vou te ensinar. Mas antes de te dar essas dicas, eu quero dizer que quando você estabelece bons relacionamentos, você passa a ter uma vida mais motivada. Quando você tem relacionamentos de profundidade, você se sente bem aonde você está. A vida ela cria um propósito diferente. É bom estar com as pessoas. Você se sente mais conectado com elas. E isso faz com que as pessoas te admirem mais. Faz com que as pessoas gostem mais de você, você se torna uma companhia agradável. As pessoas te procuram porque elas também querem sentir isso, elas querem se sentir bem também. E aí você vai formando uma corrente de conexões profundas e saudáveis. Quando você tem essa admiração das pessoas, esse desejo de as pessoas estarem próximas de você, isso faz com que a sua autoestima melhore, você começa a se sentir mais importante, mais valorizado, você vê que você tem a mesma importância para as pessoas que elas têm para você. Então, os benefícios de você estabelecer conexões profundas são muitos. Isso vai diminuir o seu vazio, fazendo com que você tenha uma menor dependência afetiva. Isso faz com que você consiga se sentir muito mais seguro. Isso te torna livre emocionalmente, faz com que você tenha mais independência e autonomia. Então, os benefícios, eles são muitos, vale a pena pôr em prática tudo isso aqui que eu estou explicando para você. Certa vez eu pude conhecer uma pessoa que era gestora de uma empresa grande e ela trabalhava numa área financeira. E ela relatava para mim que ela tinha muita dificuldade de ciúme e ela tinha um problema aí sério com seu marido. E eu comecei a trabalhar com ela essa questão da profundidade dos relacionamentos. E eu disse para ela naquele dia, eu falei, olha, você vai sair dessa sala e você vai se conectar com alguém aí do seu trabalho. Ela estava fazendo a consulta online, como eu sempre faço com as pessoas, e ela estava na sala de reunião, na hora do almoço. Quando ela saiu da sala, e depois ela foi me relatar na semana seguinte, ela saiu da sala de reunião e ela passou pela mesa de uma funcionária e ela decidiu sentar ali. E ela começou a perguntar, olhando nos olhos daquela pessoa, como que você está? E aí, como é que está seu trabalho? Tem alguma coisa que você quer que eu faça? Eu posso te ajudar com alguma coisa? E a moça começou a olhar para ela de um jeito diferente e falou assim para ela, nossa, mas você está diferente, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, eu só estou querendo conversar com você. E ela falou o seguinte, não, é porque você não costuma ser assim, tá tudo bem mesmo? E ela falou, sim, não, tá tudo bem. E ela ficou ali mais ou menos uns 30 minutos conversando com aquela pessoa. E ela sentiu uma sensação tão boa, um bem-estar tão bom de se conectar com aquela pessoa, com aquela funcionária, além do escopo trabalhista. E, claro, isso foi uma sensação muito boa e trouxe uma aprendizagem muito legal, mas também trouxe uma interrogação para ela. E ela perguntou para mim depois, na semana seguinte, numa outra consulta, ela disse, mas Evandro, qual será a ideia que as pessoas têm de mim? Qual será que é a imagem que as pessoas têm de mim? Por que essa moça ficou tão surpresa com o meu comportamento, que foi um comportamento mais humanizado? Será que eu não passo essa imagem para as pessoas de que eu sou uma pessoa boa? Então, note que naquela experiência, além do benefício que ela sentiu, ela ainda teve a possibilidade de questionar a conduta dela nos outros momentos cotidianos. E eu conheci uma outra pessoa também que perguntou para mim, Evandro, eu tenho me sentido um pouco desanimada com a minha equipe, e a minha equipe está se sentindo um pouco desmotivada. E essa moça da área de engenharia disse para mim que estava perdendo um pouco o vínculo ali com os seus colaboradores, com a sua equipe, e ela estava questionando até os resultados de trabalho por esse motivo. E eu sugeri para ela para escolher um dia da semana para não trabalhar, mas apenas ligar para os seus funcionários. Eles estavam trabalhando à distância, em home office, e aí ela teve a oportunidade então de passar um dia inteiro ligando para os seus funcionários. Ela disse para mim que os funcionários falaram para ela o seguinte, mas nossa, por que você está me ligando?
mas aconteceu alguma coisa? Não, eu só quero conversar com você. Não, mas fala, aconteceu alguma coisa? Você está precisando? Eu deixei de entregar alguma coisa? E ela falou, não, eu só quero saber como você está. Conta para mim, como é que está a tua família? E os funcionários acharam estranho, mas a experiência foi tão agradável, foi tão legal, foi tão bacana, que ela sentiu que nas semanas seguintes ela conseguiu extrair até um melhor resultado da equipe. Então perceba como é muito legal a gente se conectar com as pessoas com essa profundidade e a gente subestima o valor dessas conexões. Muitas vezes no ambiente de trabalho a gente subestima que os relacionamentos, eles motivam o trabalho, ele faz com que as pessoas se sintam mais engajadas. O bom relacionamento causa esse efeito nas pessoas. Por isso que eu te afirmo, é muito importante você cuidar com essa profundidade dos relacionamentos. Não adianta estar rodeado de relacionamentos superficiais. É importante que você tenha esse movimento para aprofundar as suas relações. E talvez você diga para mim que é a sua personalidade. Talvez você diga para mim, Evandro, eu sou uma pessoa mais retraída, eu sou introspectivo, eu sou introvertido, eu sou tímido, faz parte, eu sou assim, eu vou fazer o quê? E eu quero te dizer que apesar de eu respeitar muito a sua personalidade, quem você é, eu preciso te dizer que não são todos os traços na sua personalidade que são favoráveis para a sua felicidade. E você precisa entender que enquanto você não mudar esses traços de comportamento, você vai estar deixando uma qualidade de vida muito superior àquilo que você está tendo hoje. Você pode estar deixando na mesa uma felicidade a qual você não está se apropriando dela, simplesmente por dizer que é sua personalidade. Quantas pessoas não têm personalidades tóxicas que afetam as outras pessoas negativamente? Imagina só se um marido violento disser para a esposa, é minha personalidade. Então não caia nesse erro, nessa falácia. Lembre-se que você precisa se adaptar às mudanças. Lembre-se que você precisa passar nessa vida em um movimento de transformação. Então transforme-se em uma pessoa melhor. Não aceite que a sua personalidade te afaste das pessoas. Aprofunde relacionamentos, crie conexões mais profundas, mas transforme o que for necessário na sua personalidade para que você viva essa felicidade e proporcione para as pessoas também felicidade. E eu quero te fazer um alerta aqui, talvez você também pense que para se conectar com as pessoas, você tem que dar muita opinião na vida delas. E isso é um grande engano, porque se você tenta dar muita opinião para as pessoas, elas acabam achando você talvez soberbo. Elas acham que você se acha o dono da razão, e isso faz com que elas se afastem de você. Então, ao se conectar com as pessoas, não ache que você precise invadir o espaço delas, dar muitas opiniões, falar demais. Muito pelo contrário, o ideal é que você escute mais. O ideal é que você esteja numa posição de humildade. O ideal é que você aceite as pessoas como elas são, diminuindo a sua crítica, diminuindo o julgamento a respeito delas. Isso faz toda a diferença para que você crie ao seu redor uma atmosfera amigável, uma atmosfera que atraia as pessoas, um clima agradável que faz com que as pessoas queiram estar com você. Então, não cometa este erro achando que você precisa buscar relacionamentos com sede ao pote, querendo invadir o espaço das pessoas. Mas faça diferente, se conecte com as pessoas olhando nos olhos, gaste mais tempo, se dedique às pessoas, seja altruísta, benevolente, deixe o seu egoísmo de lado, valorize as pessoas, reveja os seus valores, os seus princípios, reveja a prioridade de coisas que você faz na sua vida, coloque as pessoas de uma maneira mais prioritária na medida do possível. E para finalizar esse vídeo, eu quero dar uma dica de ouro aqui para você. A minha sugestão é que todos os dias você gaste pelo menos 30 minutos abrindo mão de si mesmo para se doar a algum relacionamento, para se doar a alguma pessoa. Você pode gastar esses 30 minutos ajudando uma pessoa a realizar sonhos. Você pode não realizar o sonho dessa pessoa, mas você pode ajudá-la a chegar mais perto da realização desse sonho. Você pode usar 30 minutos do seu tempo para ouvir pessoas, para saber o que elas estão sentindo. Quem sabe se houver oportunidade para aconselhar. Por dia, use 30 minutos para se conectar com as pessoas de maneira mais profunda. Deixe o julgamento de lado e pense que nesses 30 minutos você vai simplesmente aceitar aquela pessoa, você vai ouvir, você vai se colocar à disposição. E eu tenho certeza que os desdobramentos disso vão ser surpreendentes. E talvez você nem espere o tipo de retorno que você vai ter com tudo isso.
Eu espero que você tenha compreendido a importância de você de fato ter relacionamentos profundos. A gente passa por essa vida com muita superficialidade. É muita coisa para a gente dar conta. Você tem problemas com os filhos, você tem que dar conta ali das crianças, da casa, você tem contas para pagar, você se dedica ao trabalho, vislumbra um crescimento para o futuro e tudo isso faz com que você acabe negligenciando o que é mais importante dessa vida, que são as pessoas. Apesar de nesse mundo existir muita maldade criada pelos seres humanos, ainda existe muita gente boa e eu recomendo que você continue acreditando nos bons relacionamentos. Eu recomendo que você acredite nas pessoas, acredite que é possível você ser feliz em um espírito de amizade e harmonia com um grupo considerável de pessoas. Essas dicas eu deixo aqui com maior alegria para você e eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, espero que tudo aqui tenha sido muito útil para você se tornar uma pessoa mais livre, independente, com relacionamentos mais saudáveis e tenha uma autonomia afetiva muito maior. Mas antes de terminar, eu quero pedir para você, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, faça o seu comentário aqui e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para ajudar outras pessoas a se beneficiarem também, ok? Um grande abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo do meu canal.